Há tempos imemoriais, a humanidade tem buscado respostas para as questões mais profundas da existência. E, dentro desse vasto oceano de sabedoria ancestral, encontramos uma pérola rara, um salmo na Bíblia que, segundo a tradição, o próprio diabo preferiria manter oculto. Imagine-se, se puder, diante de uma antiga passagem sagrada, carregada de mistério e poder. Este não é apenas um versículo comum, é uma fonte de força e inspiração, uma luz na escuridão dos tempos difíceis. Nossa jornada começa mergulhando fundo nessa história intrigante, desvendando os véus que ocultam sua verdadeira essência. O que torna este salmo tão poderoso, tão temido pelos poderes das trevas? A resposta, caro leitor, reside não apenas nas palavras, mas no significado profundo que ecoa em nossos corações. Neste mundo tumultuado, onde as batalhas internas são constantes e os erros parecem nos perseguir implacavelmente, encontramos um refúgio nas páginas sagradas. Este salmo, como uma âncora firme em meio à tempestade, oferece conforto e esperança, apontando o caminho para a redenção e a paz interior. Ao desvendar os mistérios deste salmo, descobrimos uma verdade transformadora que pode mudar o curso de nossas vidas. É mais do que um simples texto, é um guia para a jornada da alma, uma promessa de que, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz que brilha, uma força que nos sustenta. Portanto, convido a se juntar a nós nesta busca pela verdade e pelo poder deste salmo oculto. Prepare-se para uma revelação que pode transformar sua vida, pois, ao final desta jornada, eu compartilharei as palavras sagradas que têm o poder de iluminar até mesmo a mais densa escuridão. Não perca esta oportunidade de se conectar com algo maior, de encontrar a paz que tanto anseia. Inscreva-se agora e embarque nesta jornada de descoberta e transformação. Imagine-se transportado para um tempo ancestral, onde os suspiros de almas angustiadas ecoam pelos corredores do tempo. É nesse cenário etéreo que encontramos o Salmo 51, um tesouro de sabedoria transcendental, atribuído ao rei Davi, cujas palavras ecoam além das eras, tocando as fibras mais profundas da condição humana. Este não é apenas um poema antigo, é um espelho da alma, refletindo os desejos e lutas de um coração aflito em busca de purificação e perdão. Davi, em sua grandeza e humanidade, enfrenta suas próprias falhas e clama pela misericórdia divina. É um chamado urgente, uma súplica por reconciliação com o divino. Mas por que o Salmo 51 é tão vital, tão fundamental que até mesmo o maligno preferiria mantê-lo oculto? A resposta reside na sua mensagem de transformação e libertação. Este salmo, como uma chave mágica, desbloqueia as correntes do pecado, revelando o caminho para a redenção e renovação através do amor divino. Ao mergulharmos nas profundezas deste salmo, somos confrontados com a crueza da nossa própria humanidade. Reconhecemos nossas transgressões, confrontamos nossas fraquezas e clamamos por purificação e renovação. É um chamado para a mudança interior, uma busca por uma transformação que só pode ser concedida pelo divino. Através das palavras de Davi, somos lembrados da nossa fragilidade e da nossa força, da nossa capacidade de errar e de nos redimir. É um convite para uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual, uma oportunidade para nos reconectarmos com a fonte de toda a vida. Assim, o Salmo 51 permanece como um farol de esperança em meio à escuridão, oferecendo conforto e orientação para todos aqueles que buscam a purificação e a paz interior. Que suas palavras ecoem em nossos corações, guiando-nos em direção à luz da redenção eterna. Era uma vez um viajante perdido nos labirintos sombrios da culpa e do remorso. Sua jornada era marcada por falhas, transgressões e pecados, que pesavam como correntes em sua alma. Cada passo era um lembrete doloroso de suas imperfeições, cada suspiro uma lamentação por um passado manchado pelas sombras do erro. No entanto, em meio à escuridão que o envolvia, uma luz bruxuleante de esperança se fazia presente. Era a promessa de perdão e restauração, uma promessa contida nas palavras do Salmo 51. Este salmo, com sua mensagem de redenção, ressoava como um eco reconfortante em meio ao tumulto de sua alma atormentada. A mensagem central do Salmo 51 era clara: não importava quão fundo ele tivesse caído, sempre havia uma oportunidade para se levantar novamente. Ele não estava condenado à sua própria culpa. Havia uma rota de fuga, um caminho para o perdão e a libertação através do amor divino. Mas havia um oponente ardiloso, cujo objetivo era manter o viajante preso nas garras da culpa e da vergonha.
O diabo sabia do poder transformador dessas palavras e faria de tudo para mantê-lo afastado delas. No entanto, o viajante tinha agora uma escolha diante de si: permanecer cativo ou romper as correntes do pecado e da culpa. Hoje, neste momento crucial, o viajante tinha a oportunidade de se voltar para as palavras do Salmo 51 e encontrar a esperança, o perdão e a renovação que tanto ansiava. Ele poderia entregar sua vida a Jesus e iniciar uma jornada de transformação e renovação, deixando para trás o peso do passado e abraçando a luz do futuro. E assim, com determinação renovada, o viajante ergueu-se do abismo da culpa e caminhou em direção à luz da graça divina, sabendo que, apesar de suas falhas, ele era amado, perdoado e digno de uma nova vida. Imagine-se diante de uma encruzilhada, onde o passado lança sombra sobre o presente e o futuro parece incerto. É nesse momento de reflexão que uma pergunta ressoa em sua alma: você está disposto a deixar para trás o peso de suas falhas e abraçar a esperança do perdão divino? É uma questão que ecoa através das eras, convocando aqueles que estão prontos para uma mudança profunda, uma transformação de coração e mente. Está você preparado para entregar sua vida a Jesus e embarcar em uma jornada de renovação espiritual? Se a resposta for sim, não hesite mais. Faça essa escolha hoje e experimente a plenitude da vida em Cristo. Compartilhe sua decisão nos comentários abaixo, declarando em eu entrego minha vida a Jesus e junte-se a nós nesta jornada de fé e transformação. E lembre-se, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma luz que brilha, uma oportunidade para recomeçar. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais mensagens de esperança e encorajamento, pois nunca é tarde demais para começar de novo. Que esta jornada de fé seja o começo de uma nova era em sua vida, repleta de paz, amor e graça divina. Houve um tempo em que um homem, perdido nas sombras da sua própria angústia, encontrou-se diante de uma encruzilhada. Em meio ao peso do seu passado e à incerteza do futuro, ele ouviu um chamado suave, uma voz que sussurrava palavras de amor e redenção. Era a voz de Deus, pronta para recebê-lo de braços abertos e transformar sua vida. Este homem, tocado pela graça divina, descobriu o Salmo 51, uma fonte de poder e esperança. Em suas palavras, ele viu refletidos os anseios mais profundos da sua alma, a busca por perdão e renovação. E assim, com o coração cheio de fé e humildade, ele se entregou ao divino, permitindo que o amor de Deus fluísse através dele, lavando de todas as impurezas. E agora, é chegada a hora de compartilhar este poderoso salmo com você. O Salmo 51, uma canção de redenção e restauração, ecoa através dos séculos, convidando todos os que o ouvem a se voltarem para o divino em busca de perdão e transformação. É uma promessa de que, não importa quão longe tenhamos nos afastado, sempre há um caminho de volta para casa, um caminho de volta para o amor incondicional de Deus. Portanto, prepare-se para mergulhar nas profundezas deste salmo poderoso. Deixe suas palavras penetrarem na sua alma, guiando em direção à luz da graça divina. Pois, assim como este homem encontrou a redenção através do Salmo 51, você também pode experimentar a plenitude da vida em comunhão com o divino. Permita-se ser transformado pela infinita bondade de Deus e comece uma nova jornada de fé e esperança. Houve um tempo em que um homem se encontrava em profunda introspecção, confrontando a verdade sobre si mesmo diante do divino. Em meio às sombras dos seus erros e pecados, ele se ajoelhou perante Deus, clamando por purificação e renovação. As palavras do Salmo 51 ecoavam em sua mente e coração, uma expressão sincera da sua consciência pesada. Ele reconheceu diante de Deus suas transgressões, a sua natureza pecaminosa que o perseguia incansavelmente. Consciente de que havia pecado contra o próprio Deus, ele implorou por perdão e restauração. E assim, em humildade e sinceridade, ele se entregou ao processo de purificação divina. Reconhecendo a necessidade de ser limpo de toda iniquidade, ele suplicou para que Deus o lavasse completamente, tornando-o mais branco do que a neve. Seu desejo era ser restaurado à pureza original, a um estado de alegria e plenitude na presença do Altíssimo. Este homem ansiava por um coração puro e um espírito reto, sabendo que apenas através da renovação interior ele poderia viver em comunhão com Deus. Ele entendia que a verdadeira alegria e salvação vinham da presença divina em sua vida, e ele ansiava por compartilhar essa experiência com outros. Portanto, ao receber a graça e a misericórdia de Deus, ele se comprometeu a ser um instrumento de transformação para os outros.
Ele prometeu ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, conduzindo-os ao arrependimento e à conversão. Assim, este homem, renovado pelo poder do perdão divino, estava pronto para seguir adiante em sua jornada de fé e serviço, sabendo que, com a orientação de Deus, ele poderia ser uma luz para os outros, conduzindo-os ao caminho da salvação e da redenção. Houve um tempo em que um homem, com o coração pesado e a mente tumultuada, se viu diante do altar da divina misericórdia, clamando por perdão e purificação. Suas palavras ressoavam como um hino de humildade e arrependimento, enquanto ele buscava a graça redentora de Deus. Como Davi, ele reconheceu diante do Senhor a constante presença de seus pecados, e, em um gesto de rendição total, ele suplicou por purificação e renovação. Suas palavras eram uma oferta sincera, um cântico de louvor à justiça divina, que transcende os rituais externos e alcança o âmago da alma. Ele compreendeu que os verdadeiros sacrifícios aos olhos de Deus não são feitos de carne e sangue, mas sim de um espírito quebrantado e de um coração contrito. E assim, ele ofereceu a Deus não apenas palavras, mas a essência da sua própria humildade e sinceridade. E neste momento de comunhão íntima com o divino, ele ergueu sua voz em oração, confiante de que suas súplicas seriam ouvidas. Ele pediu por purificação, por uma transformação que só poderia vir do amor redentor de Deus. E agora, ele estende um convite a todos os que compartilham da sua busca por redenção. Ele os convida a se juntarem a ele neste caminho de renovação espiritual, a se entregarem à graça de Deus e experimentarem a plenitude da sua misericórdia. Se estas palavras ressoaram em seu coração, ele pede que você se una a ele nesta jornada de fé e crescimento espiritual. Que você se inscreva para acompanhar os próximos passos deste caminho compartilhado, onde juntos podem iluminar mentes e expandir entendimentos. Que Deus abençoe a todos os que se encontram nesta jornada de busca e renovação, guiando-os com sua luz e amor infinito.